Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito, 31 promessas de vitória para a sua vida. Nosso propósito eu declaro. Eu quero convidar você nessa noite para lançar boas sementes sobre o seu futuro. Se você já meditou em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21, vai dizer que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras e que a morte e a vida, está no poder da nossa língua. E aquele que sabe usar bem, a sua língua, receberá os seus benefícios. Então nós estamos aqui numa noite para nós declararmos palavras de bênção, de vitória sobre a nossa vida e consequentemente colher uma boa colheita no nosso futuro, em nome de Jesus. Então sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Solange, Deus te abençoe, minha irmã. Boa noite, Gleidiane, que bom ter você aqui, minha irmã, seja bem-vinda. Boa noite, Cida, a paz, Deus abençoe. Então hoje nós vamos fazer a nossa 21ª declaração. Tem alguém aí que tem um livro físico em casa, né? Eu tenho colocado o link lá no grupo das Amigas de Jesus, aqui no nosso canal no Instagram. Se depois você quiser o link para adquirir o livro físico, me chama lá depois no canal. Quer dizer, entra lá no canal que eu vou te colocar o link para você poder adquirir lá na Amazon. Vai ser uma bênção na sua vida você poder acompanhar aqui junto comigo. Então vamos lá para a nossa 21ª declaração. Vocês estão preparadas aí? Ah lá, a Valesca disse que já tem o dela, glória a Deus. Deve ser muito bom, né, Valesca? Declarar juntos aí. Então, quem tem o livro físico, nós estamos na página 131. Estamos caminhando para o final dos nossos 31 dias de declaração. E vai funcionar assim. É uma declaração bem curta. Eu vou fazer uma declaração, eu vou declarar uma frase. E aí eu vou dar um espaço para que você também possa declarar. E é muito importante que você faça a sua parte. É muito importante que você declare. Por quê? Porque as suas palavras são decretos no mundo espiritual. Então, que você possa não só ouvir, mas praticar enquanto você estiver aqui. Então, na hora que eu der um espaço para você declarar, declara aí junto, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então, vamos lá fazer a nossa declaração do dia 21. Eu declaro o favor sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Agora é sua vez. O que eu não consegui realizar sozinha, Deus realizará por mim. Cura, restauração, vitórias e oportunidades sobrenaturais estão vindo em minha direção. Estou me tornando alguém mais forte, mais saudável e mais sábia. Descobrirei ter talentos os quais desconhecia. E realizarei o sonho que me foi dado por Deus. Esta é a minha declaração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. E agora eu vou declarar na íntegra aqui para você poder acompanhar a declaração completa. E aí você vai tomando posse, você vai agradecendo e vai dizendo um amém com muita ousadia, com muita alegria no seu coração. A declaração na íntegra diz assim: eu declaro o favor sobrenatural de Deus sobre a minha vida. O que eu não conseguir realizar sozinha, Deus realizará por mim. Cura, restauração, vitórias e oportunidades sobrenaturais estão vindo em minha direção. Estou me tornando alguém mais forte, mais saudável e mais sábia. Descobrirei ter talentos os quais desconhecia e realizarei o sonho que me foi dado por Deus. Esta é a minha declaração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E esse livro
sempre depois dessa nossa declaração, ele traz mais 2 páginas com um pequeno contexto que vai fortalecer ainda mais a nossa fé. E eu quero compartilhar com você o texto nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim: na Bíblia, Deus prometeu a Sara que ela teria um filho. No início, ela não acreditou. Ela se achava muito velha. Amo o que Deus lhe disse em Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Talvez você, que esteja aqui nessa live hoje, tenha pensado isso nos últimos tempos ou em algum momento da sua vida, que já está tarde demais para você reverter uma situação, para você realizar um sonho, para você viver algo novo. Mas olha o que está escrito em Gênesis 18:14, o que Deus disse para Sara, que já tinha mais de 90 anos e gerou um filho. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus diz isso a cada uma de nós. Existe alguma coisa muito difícil para mim? Você acha que seus sonhos são grandes demais para Deus realizar? Você acha que seu relacionamento já chegou a um ponto no qual nem mesmo Deus pode restaurá-lo? Você acha que simplesmente vai ter de viver com essa doença pelo resto da sua vida? Não pense assim. Receba uma nova visão hoje. Adote uma nova atitude. Deus está dizendo: eu sou todo-poderoso e posso transformar qualquer situação. Glória a Deus. Não importa como as coisas aparentam ser no mundo natural, Ele é um Deus sobrenatural. Isso aqui é tão maravilhoso. Não importa como as coisas aparentam ser no mundo natural, Ele é um Deus sobrenatural. A versão da Bíblia em língua inglesa, Amplified Bible, que é a Bíblia amplificada, diz: há qualquer coisa demasiadamente extraordinária para o Senhor? Deus diz: se você permitir, vou maravilhá-la com a minha bondade. Não só atenderei às suas necessidades, como também irei um pouco mais longe. Vou satisfazer os desejos do seu coração. 2 Coríntios 9, versículo 8 e 9. Uma tradução diz: as petições secretas do seu coração. São os seus sonhos escondidos, aqueles desejos secretos, aquelas promessas que você não contou a ninguém. É só entre você e Deus. Saiba de uma coisa hoje: Deus quer realizar as suas petições secretas. Você consegue depositar sua fé nessa promessa? Você consegue visualizá-la? Às vezes pensamos: Deus tem coisas maiores para fazer do que tornar realidade esse negócio ou essa viagem ao exterior para ver os meus parentes. Não posso incomodar Deus com isso. Não é tão importante assim. E é exatamente o oposto. Deus é quem coloca o sonho em seu coração. Como pai, amo fazer coisas boas pelos meus filhos. Amo fazê-los felizes a cada dia. E quero que você receba uma revelação do quanto seu Pai Celestial deseja ardentemente ser bom para com você. Ele quer maravilhá-la com a sua bondade. Boa noite, Lídia. Deus abençoe, minha irmã. Quando você crê, as coisas começam a se mover. Deus quer lhe conceder os desejos do seu coração. Acredito que agora mesmo, por causa da sua fé, porque você está declarando: Senhor, eu creio, Deus está organizando as circunstâncias e fazendo-as cooperar em seu favor. Vou repetir. Deus está organizando as circunstâncias e fazendo-as cooperar em seu favor. Deus, ele fala com quem está presente. Deus fala com os presentes. Então, se você está ouvindo essa palavra, toma posse, recebe ela no seu coração sem duvidar. Fala: Senhor, eu creio.
Às vezes a gente acha que a palavra é para outra pessoa, não é para nós, mas Deus fala com os presentes. Nesse momento nós temos 84 pessoas aqui ao vivo. E eu creio que Deus não te trouxe aqui por acaso. Não existe coincidência no mundo espiritual. Eu creio em Jesuscidência. Então talvez você estava passando por aqui sem querer, caiu aqui na live, mas não foi sem querer. Deus tinha um propósito, você precisava ouvir essa mensagem. Ele queria liberar essa mensagem ao seu coração, então toma posse em nome de Jesus. Deus está organizando as circunstâncias e fazendo-as cooperar em seu favor. Ele está mobilizando as pessoas certas e providenciando as oportunidades corretas. Nos próximos dias, você verá uma multiplicação sobrenatural e bênçãos transbordantes em seu caminho. Nos próximos dias, você verá uma multiplicação sobrenatural e bênçãos transbordantes em seu caminho. Glória a Deus. Toma posse, fala: Pai, eu creio, Senhor, eu creio. Nós que cremos no Deus vivo, nós não nos movemos por vista, mas nós nos movemos por fé. Nós não nos movemos pelas circunstâncias, mas nós nos movemos pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Eu mesmo, talvez você olhe aqui, né? Você talvez nem possa imaginar, mas nesse momento eu tô com meu pai em estado grave, internado no hospital. E eu preciso estar aqui. Hoje, mais do que nunca, eu preciso estar aqui, lançando boas sementes sobre o meu futuro. E a palavra veio como uma luva para o meu coração. Não sei se você percebeu, mas lá na declaração tá dizendo: o que eu não consegui realizar sozinha, Deus realizará por mim. E a primeira palavra que veio é cura, restauração, vitórias e oportunidades sobrenaturais estão vindo em minha direção. O meu pai, ele é um milagre vivo. Ele já foi curado de câncer com metástase há 10 anos atrás. E eu creio que Deus vai fazer de novo. E em breve eu vou estar aqui contando um testemunho completo para você, para incendiar ainda mais seu coração de fé. Mas eu creio que o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e será eternamente. E Deus, Ele já fez milagres extraordinários na minha vida, na vida da minha família. E eu creio que Ele vai fazer de novo. E se Ele não fizer, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E eu confio nele de todo o meu coração. Então, que você possa se posicionar também no dia da adversidade. É nesses momentos que a nossa alma quer ficar quietinha, não quer falar com ninguém. É nesses momentos que a gente tem que se desafiar e se posicionar. Eu poderia hoje não vir aqui, mas eu senti que eu preciso, me posicionar. E que em nome de Jesus, isso te inspire também a se posicionar, a não agir, não paralisar pela dor, mas que apesar da dor, que você declare a sua confiança no Senhor, que você declare as promessas e não as circunstâncias. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos declarar as promessas e parar de falar sobre as circunstâncias. Vamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos ser intencionais, porque a Bíblia nos garante, Provérbios 18, 20, nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, no momento que estiver mais desafiador, é naquele dia que mais você precisa declarar coisas boas. É naquele dia que mais você precisa se levantar. É naquele dia que a sua alma precisa ouvir. Onde está a sua esperança? Para qual caminho ela está sendo levada? E a minha fé, ela está firmada no Senhor. E eu creio que Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para o meu pai, Ele tem o melhor para minha família. E eu creio que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? E algo que me chamou muita atenção aqui nesse texto é que ele diz aqui, Deus quer te entregar, Deus quer te presentear com seus sonhos escondidos, aqueles desejos secretos, aquelas promessas que você não contou a ninguém. E na hora que eu estava lendo aqui, eu senti de conversar algo com você. Efésios 3:20 vai falar que Deus faz infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou imaginar. Mas uma revelação também que eu recebi do Senhor é que se você não tem pensado coisas boas, se você não tem orado por coisas boas, o que vai ser esse infinitamente mais? O infinitamente mais de zero é zero.
Então eu tenho visto muitas pessoas, né, sempre falando só das circunstâncias, sempre imaginando só o pior que pode acontecer, e quando oram ao Senhor, não é pedindo ao Senhor para te levar nos lugares altos e te dar uma visão extraordinária do futuro, não. É uma oração de lamento, é uma oração de sobrevivência. E como Deus vai fazer o infinitamente mais se você só imagina o pior e sua oração é só de lamento, não é uma oração de fé? Não é uma oração de declarar o que você crê que Deus vai fazer na sua vida, não é uma oração de consagrar os seus planos ao Senhor. Olha o que a palavra diz: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Mas que planos são esses se quando eu entro na presença de Deus é só lamentar, é só falar como está a situação? Pai, eu não aguento mais a minha vida, olha como está as minhas finanças, todo mês é a mesma dificuldade. Pai, olha o meu casamento, eu não aguento mais esse homem, olha como ele me trata. Se a sua oração é só lamento, o que vai vir sobre a sua vida do infinitamente mais de Deus? Deus pode fazer infinitamente mais, além do que você tem pedido ou imaginado. Mas se o que você tem pedido ou imaginado é só catástrofe, é só dor, é só lamento, então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos levantar. Se você vê as histórias, né, das grandes mulheres de Deus, sempre vai ter lá: e fulana se levantou. Ana, mãe de Samuel, um dia ela se cansou, né, da humilhação de Penina, e ela se levantou e ela foi derramar o coração dela diante do Senhor. Então que você se levante hoje em nome de Jesus e você comece a declarar não o que você está vendo, mas pela fé declara o que está queimando no seu coração, o que você quer viver. Talvez você nem saiba o que você quer viver, e isso é muito sério, porque o primeiro passo de uma oração com sabedoria, de uma oração eficaz, de uma oração estratégica, é você saber o que você quer para você aplicar a sua fé. Porque a fé é a certeza daquilo que nós vamos conquistar. Se é certeza, eu tenho que saber o que eu quero. E se eu só lamento, se eu só digo pro Senhor como tá horrível a minha situação, eu não sei o que eu quero. Eu tô só ali esvaziando, né, o meu coração, mas eu não tô me posicionando para receber algo novo das mãos do Senhor. E a Bíblia é muito clara que diz que não se derrama vinho novo em odres velhos. Você precisa renovar a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. É você renovar a sua mente, não é o seu marido, não é o seu chefe, não é a sua vizinha, é você. Renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. E quando você renovar a sua mente, os seus sentimentos vão ficar melhores, mais saudáveis. E os seus comportamentos, a sua comunicação também vai ser uma comunicação mais saudável, mais alinhada com a sua fé, mais alinhada com as promessas de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se as suas orações são só de lamento, seu coração não está cheio de esperança, seu coração não está cheio de fé, está cheio de medo, de angústia, de dúvida. E se você gostaria, né, de aprender a orar com mais estratégia, de forma específica, eficaz, com sabedoria, eu quero te convidar a dar um passo, se levantar hoje e adquirir o seu diário de oração do Quarto de Guerra, que é um material que eu desenvolvi quando eu estava buscando ter disciplina com o Senhor, aprender, né, a me aprofundar nas coisas do Senhor. E aqui nesse diário você vai encontrar todo o passo a passo da oração com sabedoria, da oração eficaz, da oração que o céu responde. Vão ter também orações prontas para você orar e pelas mais diversas áreas da sua vida. Vai ter como você orar a palavra. Vai ter também 40 promessas de vitória para você declarar por cada área da sua vida. Vai ter narrativas para cada pilar da sua vida, para você fazer autoprofecias para cada pilar da sua vida. Você tem uma autoprofecia para suas finanças, para o seu casamento esse ano? E nós temos também uma parte aqui que vai te acompanhar durante um ano todo. É só digitar aqui a palavra oração que você vai receber um link para você receber aí na sua casa com frete grátis. Vai ser bênção em nome de Jesus. Então esse diário, além de ele te ensinar o passo a passo de como orar, de ter orações prontas, de te ensinar a orar a palavra, orar os salmos, ele também vai ter durante um ano um tempo para você ter
o seu momento com Deus, onde você vai ter um espaço ali para você expressar 3 motivos de gratidão, fazer autoprofecias, colocar e apresentar os seus alvos de oração, descrever qual que é o versículo bíblico que está balizando, guiando a sua semana. E aqui no finalzinho você vai receber também o quadro de oração, inspirado no filme Quarto de Guerra, para você montar aí na sua casa o seu quarto de oração e você contemplar com seus próprios olhos a glória de Deus se manifestando aí na sua casa. Você vai começar a ver que sim, as suas orações são respondidas quando você se posiciona de forma estratégica, com sabedoria, quando você começa a orar por fé e não só lamentando e não só orações de sobrevivência. Então Deus te trouxe até aqui hoje, porque eu creio que Ele está te convidando para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Mateus 6,33 diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não existe nenhum outro pilar da sua vida, não existe casamento forte sem um pilar espiritual forte, não existe finanças fortes sem o pilar espiritual forte, não existe profissional forte sem o pilar espiritual forte. Então é o seu pilar espiritual, é a sua vida com Deus, o seu dia a dia com Deus, a sua disciplina com Deus, que vai te dar estratégias e vai te dar o alicerce para você prosperar, crescer em todas as outras áreas da sua vida. Então não negligencie o seu pilar espiritual, é ele que fundamenta todos os outros. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, amém? Então eu quero orar por você, abençoar a sua noite. Quem aí puder, lembrem de mim, do meu pai nas suas orações. O nome do meu pai é Paulo. Eu creio que a oração do justo ela é eficaz, pode muito em seus efeitos. E as amigas de Jesus, né, que fazem parte da nossa comunidade fechada, já estão ali posicionadas, intercedendo e guerreando comigo. E eu convido você também para fazer parte desse exército. E às vezes você pode pensar assim: poxa, mas eu tenho tantas coisas na minha vida, né, para orar, aí eu vou parar tudo e vou orar para uma pessoa que eu nem conheço. A intercessão é a oração que move o coração de Deus. A intercessão é a oração que move o coração de Deus. Então, quando você se compadece pela dor do outro, Deus cuida de você. Então, imagina que é um filho, né, intercedendo pelo outro na presença do pai. Isso move o coração de qualquer pai. Não sei se você tem 2 filhos, então imagina que você coloca um filho de castigo e o outro vai lá e intercede, fala: pai, mãe, tira o fulano do castigo, ele tá tão triste. E aí você move o coração. Por quê? Porque você quer ensinar uma coisa boa pro seu filho que intercedeu pelo irmão, e você também se alegra de ver que você tá dando uma boa criação, que eles se gostam, que eles se amam. Agora imagina o nosso Pai Celestial, que Ele é o próprio amor. Como Ele se compadece, né, quando Ele vê um irmão intercedendo pelo outro. O nome do meu pai é Paulo. E eu agradeço muito. Eu oro para que as bênçãos do céu se derramem sobre a sua vida, que você receba, né, do Senhor todas as suas necessidades, todos os recursos que você precisa. Em nome de Jesus, eu creio que quando você intercede por alguém, Deus cuida de você. E aí há uma aceleração naquilo que você está pleiteando também com o Senhor. Então deixa eu orar por você, abençoar a sua noite. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa noite na Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos sustentar, nos fortalecer, por nos permitir estar aqui nessa noite. Pai, eu creio que não existe coincidência, que o Senhor sempre nos posiciona, Senhor, na hora certa, no lugar certo. E se nós estivemos aqui nessa noite, ó Pai, é porque essa palavra era para ter sido liberada aos nossos corações. Pai, nos dê ousadia, ó Pai, nos dê condições de nos posicionarmos com fé, ó Pai, e tomarmos posse de tudo aquilo que foi liberado sobre nossas vidas nessa noite. Que nós venhamos avançar, Senhor, que nós venhamos caminhar por fé e não pelas circunstâncias. Pai, renova a nossa mente, nos dá, Senhor, um coração abrasado por Ti, que nós venhamos a cada dia mais, Senhor, ter prazer em estar na Tua presença e meditar na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a romper com tudo que tem nos paralisado, com todo medo, com toda angústia, Senhor, com toda ansiedade, com toda depressão, que caia por terra, Senhor.
toda obra maligna, todo pensamento e sentimento disfuncional, tudo aquilo, Senhor, que não coopera, Senhor, para nós vivermos em plenitude o Teu propósito para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nós cremos em Ti, nós cremos que Tu és um bom Pai em todo o tempo, nosso coração está firme em Ti. Pai, que o Senhor venha nos guiar pelos Teus caminhos, nos dando, Senhor, uma noite tranquila, um sono reparador, que nós venhamos nos deitar e rapidamente pegar no sono, Pai, porque em Ti está a nossa confiança e a nossa segurança. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das Tuas filhas. Eu oro, Pai, para que os Teus anjos estejam acampados ao redor de cada lar aqui representado. Que haja, Senhor, cura, libertação, restauração sendo liberados nessa noite para o coração das Tuas filhas, Senhor, que estão aqui, Senhor, com fome e sede de Ti, com o coração quebrantado, Pai, buscando mais da Tua presença. Que elas sejam honradas em nome de Jesus. Eu Te agradeço, ó Pai, por cada intercessora que se levantar aqui também nessa live, ó Pai, por cada uma que se compadeceu, ó Pai, pela situação do meu pai, que o Senhor as visite e as abençoe, que o Senhor olhe com carinho, ó Pai, para as petições e para as necessidades delas, em nome de Jesus. Pai, obrigada por esse tempo contigo, que o Senhor continue conosco, ó Pai, que nós venhamos estar com o nosso coração sempre alicerçado em Ti e que nós não venhamos, Senhor, nos desesperar no dia mau, mas que nós venhamos confiar, ó Pai, que Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor, no momento da angústia. Obrigada, Pai, pelo Teu amor por nós. Nós Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que você viva amanhã em nome de Jesus. Um dia marcado pela bondade de Deus. Um dia de céus abertos. Amém? Até amanhã. Deus abençoe.